O momento que parecia estar tão longe finalmente chegou. Acabei de mandar mensagem para a empresa falando que eu tomei a decisão de me desligar, de não permanecer, para poder ficar com meu filho em casa, para poder criar o meu filho por tempo integral, né? E nossa, parecia que tava tão longe, né? Até ontem tava longe, até ontem eu tava ainda no fim da gestação, né? E de repente esse dia de tomar a decisão final é hoje. E essa foi a minha decisão final e hoje eu tô aqui pra desabafar um pouco com vocês sobre como foi essa tomada de decisão, sobre como eu tô me sentindo, sabe? Pra começar, eu e meu marido, a gente sempre soube que o melhor para nossa família era que eu ficasse em casa cuidando dos filhos que nós tivéssemos. Ao longo da gestação, eu já estava bem firme ali, não, vai acabar meu tempo aqui, vai passar a licença e eu vou pedir para sair, vou ficar com meu filho. E é isso que eu acredito ser melhor pra mim e pra minha família. Meu marido também, então estávamos juntos nisso. Nos preparamos o máximo que nós podíamos para esse momento, né, financeiramente. Nós fizemos uma reserva, né, ao longo da gestação e tudo mais. A gente fez o melhor que a gente podia. Eu tinha uma empresa, né, eu fazia alguns freelancers, né, como social media. E eu foquei ao longo da minha gestação ao máximo em crescer essa empresa, em trazer mais clientes e tudo mais, para eu ter uma transição saudável do CLT pro 100% empreendedorismo. Mas vou ser sincera com vocês, gente, eu não, uma parte de mim não queria sair da empresa, uma parte de mim não queria, sabe? E principalmente porque, falando sobre a minha empresa, eu não previa isso, mas a partir do momento que o Arthur nasceu, eu precisei cancelar, eu precisei congelar todos os contratos. Porque, olha só, na minha cabeça tinha pra mim que, recém-nascido, super de boa, vou conseguir dar conta de conseguir trabalhar. Claro que eu adiantei o serviço de vários meses para as minhas clientes, mas eu fui muito ingênua de pensar que eu ia conseguir voltar a trabalhar tão cedo. Então, o que eu pensava que seria uma transição saudável vai ser algo mais complicado, porque no momento agora eu tô sem nenhum contrato na minha empresa, todos os contratos estão congelados por tempo indeterminado, então eu vou ter que recomeçar do zero, né? Eu vou ter que falar com os clientes que eu tinha, perguntar quem tem interesse de voltar e prospectar novos clientes. E não era o que eu imaginava que ia acontecer. E eu trabalhei desde muito cedo, desde os 15 anos de idade eu trabalho. E trabalhei em várias empresas grandes, onde o ritmo de trabalho era bem exigente. Então eu sempre tive uma vida profissional bem movimentada, né? Eu nunca estive parada. Desde que eu comecei a trabalhar aos 15 anos, eu só tive um período curto de férias de 15 dias em 2022. Isso. Mas fora isso, não teve descanso, foi só 1000 por hora, entendeu? Então até essa é uma coisa que me pegou muito durante a licença maternidade, porque foi a primeira vez desde que eu comecei a trabalhar aos 15 anos que eu tive que me obrigar a descansar, e eu percebi que eu tinha esquecido como descansar. Na minha cabeça era sempre como se eu tivesse que manter a minha alta performance, sempre como na minha cabeça como se, Júlia, você não tem que entregar nada, Júlia? Pera, você tá sendo produtiva? Sim, eu percebi que a minha cabeça tava muito intoxicada com aquilo, que eu tava sempre ali, você tem que ser produtiva, alta performance, vamos entregar, bater meta. Parecia que aquilo já fazia tão parte da minha vida que eu não sabia mais ser leve, não sabia descansar. Meu processo de recuperação foi marcado por muita ansiedade. A minha licença, na minha licença eu tava muito ansiosa, porque sempre era aquela coisa de, meu Deus, mas eu devia estar fazendo alguma coisa, meu Deus, eu devia estar fazendo dinheiro de alguma forma, meu Deus, eu devia estar tendo êxito em alguma coisa, sabe? E quando acabou a minha licença maternidade, eu já sabia qual ia ser a minha escolha, mas mesmo assim, quando acabou a minha licença, sabe quando a realidade realmente cai na sua cabeça? Sabe quando realmente cai a ficha? Sabe? Assim que acabou a licença e começou meu período de férias, aí que a coisa
veio assim pra mim mesmo e eu comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa até, com muita ansiedade, estressada, porque eu ficava assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Misericórdia, o que eu vou fazer? Não vou mais ter dinheiro meu. Ai, socorro, porque nos últimos anos eu sempre tive meu dinheiro, eu morei sozinha, me sustentava antes de eu casar, então eu sempre, sabe, dei um jeito. E eu nunca parei quieta. E aí, de repente, eu me vejo saindo do mercado de trabalho e não tendo mais dinheiro mensal na minha conta dele. E aquilo começou a ser meio desesperador pra mim. Eu comecei a entrar num certo desespero, sabe? E eu comecei realmente a ficar muito estressada e ficar me fazendo milhares de perguntas acerca do futuro, um futuro que eu não consigo ver o futuro, eu não sei o futuro. Eu comecei a deduzir um monte de coisas, de e se acontecer isso, se acontecer aquilo, não sei o quê, bababi, bababá, e eu preciso fazer dinheiro pra ontem, entendeu? Tem que arrumar uma outra forma, tem que não sei o quê. E eu comecei a ficar muito estressada. E aí, há 2 dias atrás, meu marido, acho que ele já tinha visto demais meu estresse. E ele falou de uma vez, ele falou, você tem que pôr mais fé em mim. Você tem que pôr mais fé em mim, que sou seu marido, somos um time. Nós somos um time, não é? Então, confia em mim, eu tô com você, tamo junto, não é você sozinha. Então, eu tô trabalhando, vai dar tudo certo, a gente se preparou pra esse momento, a gente tem uma reserva. E você não confia no seu Deus? Ele falou bem assim pra mim, você não confia no seu Deus? Confia nesse Deus que deu essa vida maravilhosa nas nossas mãos. Esse mesmo Deus que criou o nosso filho e que deu para nós cuidarmos nessa vida, também vai prover o meio para sustentá-lo e para sustentar a nossa família. E aí eu falei, tá bom. Eu vi que realmente ele tinha razão. Eu não tava confiando em Deus, sabe? Nesse Criador maravilhoso que criou o meu filho e deu para mim. Esse Criador que me deu o privilégio de ser mãe. E eu fui e coloquei em oração. Eu falei, Deus, Senhor, me ajuda a confiar na sua provisão. Me ajuda a confiar. Finalmente, então, chegamos nesse dia, que é hoje. Parte de mim não queria sair da empresa, porque eu conheci pessoas maravilhosas nessa empresa. Pessoas muito profissionais, pessoas com muita habilidade profissional, mas também pessoas com um caráter muito bom. Sobretudo, no momento em que eu entrei nessa empresa, eu estava meio desacreditada sobre uma liderança saudável dentro de uma empresa, de um time saudável dentro de uma empresa, porque eu havia tido umas más experiências em outras empresas. Eu tinha até sofrido um burnout numa empresa que eu passei, que era tudo sobre alta performance, não sei o que, e as coisas lá eram muito tóxicas, a equipe era tóxica, a liderança mais ainda, era insuportável de tóxica. E aquilo me fez passar por um momento muito difícil psicologicamente, e eu saí dali muito descrente, assim, de vai ser tudo igual, não existe liderança saudável, todo mundo é muito egoísta, todo mundo tá nem aí pra ninguém, é a corrida dos ratos. Equipe, cada um só passa a perna um no outro, não tem como, nunca vou poder estar numa equipe harmoniosa. Então eu tava meio desacreditada, sabe? E aí eu entrei nessa empresa no primeiro problema financeiro que eu tive na minha empresa, né? Porque eu tava trabalhando em casa, 100% na minha empresa já, só que eu passei por alguns perrengues financeiros que eu, como uma empreendedora não experiente ainda, bem imatura nesse sentido, eu não estava preparada para passar por aquilo, então eu precisei tirar uma renda de algum outro lugar, então fui eu voltar a trabalhar para fora. E hoje eu sei que foi Jesus me colocando ali justamente porque ele precisava quebrar em mim essa percepção acerca de liderança e acerca de equipe. Eu acho que foi um processo muito importante, porque como dona de um negócio, em algum momento eu vou precisar exercer liderança. Como dona de um negócio, eu vou precisar cuidar de alguma equipe em algum momento quando eu crescer. Como eu vou fazer isso, sendo que a imagem que eu tenho em mim é totalmente distorcida sobre a liderança e trabalho em equipe. Então Jesus quebrou tudo isso em mim, todos esses paradigmas que tinham dentro de mim sobre esses papéis no trabalho. Uma parte de mim fica muito triste de sair, porque, poxa, finalmente eu encontrei um serviço, um lugar onde
as coisas são saudáveis, onde eu consigo ter paz trabalhando. Ao mesmo tempo que eu me sinto triste de sair, é verdade, eu não vou negar. Eu sei que esse é o certo a ser feito. E eu sei que felizmente eu tenho condições de fazer isso. Então é esse caminho que eu vou seguir. A partir de hoje, dia 29 de janeiro, dia 29 de janeiro de 2026, pela primeira vez, desde que eu comecei a trabalhar, eu vou dar um pause na minha carreira, pra cuidar da minha família, pra cuidar de mim. Bem, esse vídeo foi uma forma minha de desabafar, falar o que eu tô sentindo, porque eu tô muito reflexiva. Esse assunto hoje me deixou muito emocionada. Não tô conseguindo fazer mais nada direito. Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma, caso você também seja uma mãe que tá nesse momento da vida, diante de uma escolha que você precisa fazer, de voltar ou não voltar ao mercado de trabalho. E uma coisa eu preciso dizer pra você, tá bom? Confia no Deus que deu essa vida maravilhosa nas suas mãos. O Deus que colocou esse bebê nas suas mãos também vai trazer um meio para sustentar essa vida. E esse mesmo Deus vai também te dar paz no coração para qualquer escolha que você vá ter no final. Caso você decida trabalhar fora, Deus vai colocar paz no seu coração de que seu filho tá bem, de que tá tudo bem, de que nada de ruim tá acontecendo com ele, tá desenvolvendo bem. E o Senhor também vai estar cuidando do seu filho, garantindo que ele seja bem cuidado e que esteja desenvolvendo bem. E Deus também vai cuidar do seu relacionamento com seu filho. Deus vai cuidar do relacionamento de vocês. Vocês vão criar um vínculo muito especial juntos, independente do fato de que você não tá com ele todos os dias da semana, o dia inteiro com ele. Então fique em paz. Fique em paz. Independente da sua escolha final, tome a decisão de confiar em Deus e levar a maternidade com leveza. Bom, então, ficamos por aqui. Já se inscreva no canal, deixe seu like. Fala comigo aqui nos comentários, compartilha a sua experiência também, tá bom? Então, até a próxima.